Galerinha, tudo bem com vocês? Mais um podcast bem esperado aqui, né? Guto Vig, um grande guitarrista, né? Comecei a analisar bastante a trajetória dele, vi bastante vídeo e um grande mestre que vai participar aí, Guto Vig, né? Com certeza a gente tem muito a aprender com a história dele e a semana que vem a gente vai ter o Paulo Borges, grande guitarrista também. E dia 28 teremos o Demacá, que vai ser muito legal o bate-papo também, grande guitarrista Demacá. E vai ter sorteios ali, né? Da Elixir, Cordoamentos, né? E CDs do Demacá. E depois, em dezembro, no dia 5 de dezembro, teremos um grande músico também, que foi o meu primeiro professor, vamos dizer, de guitarra, foi meu primeiro professor, chamado Edson Santos. Ele também estará no podcast. A Márcia está assistindo, a Suzane Surama também está assistindo. Suzane está sempre participando. Obrigado, viu, Suzane, por estar sempre participando aí das lives. E o Danilo Moreno também, meu grande amigo Danilo Moreno, estava agora mesmo na casa dele, tomando aquele café maravilhoso. E no dia 5 estaremos com uma live especial de dezembro. E o último podcast do ano vai ser dia 8 de dezembro. Então nós temos podcast até o dia 8 de dezembro. Depois voltaremos a partir de janeiro, com outros nomes interessantes aí, como Dario Parisi, né? Que já falou que vai também participar. Tem o Sérgio Solimando, que eu estou conversando com ele, o William Castro, já conversei com o Mozart Mello, conversei com o Márcio Kayama e outros guitarristas que também vão participar dos podcasts a partir do 2025. Mas nesse ano, até dezembro, dia 8 de dezembro, a gente encerra o último podcast desse ano, né? Então teremos ainda, hoje, Guto Vig já entrou aí, está na live. Vou fazer o convite para ele. Hoje o grande mestre Guto Vig. Semana que vem, Paulo Borges. Na outra semana, dia 28, Demacá. Dia 5 de dezembro, Edson Santos. E para fechar o ano com a banda Classe A. E agora eu vou convidar o Guto Vig para a gente conversar. E com certeza vai ser um grande aprendizado. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Ô, mestre. Grande mestre. Olha, tá até com o microfone aí. Aí sim. Tudo bom? A qualidade é bem melhor, né? A única coisa é que vazou o teu troço tá sempre. Deixa eu espetar de novo aqui, ver se. Uhum. A sua imagem está aparecendo para mim. Na outra live que eu fiz com o Wanderson Bersani, eu não vi ele a live inteira, mas quando eu fui ver depois, estava lá. Só que só aparecia a minha imagem para mim, mas o pessoal falou que estava vendo as duas, né? Então tá bom. Tá engraçado que eu tô te ouvindo pelo celular aqui. Eu tinha que estar te ouvindo aqui no fone, mas enfim. Ó, o Jardel entrou. Grande abraço, Jardel. Ô, Jardel, se você estiver assistindo, como é que tá a imagem para você aí? O som? Vamos ver se o pessoal fala para nós. Para você tá saindo bem o som? Eu tô te ouvindo tranquilo. Não tá onde eu queria que estivesse no fone, mas tá no coisa. Faz alguma diferença para você se eu faço isso ou isso? Alguma diferença? Não? Você continua ouvindo minha voz? Tá ou ouvindo cortou bem, agora? Ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tô. Mesmo assim? Aham. Ué, esquisito. Ele tá ligado ou tá desligado? Não, agora eu desliguei ele. Acho que não tá. Achei que tava pegando coisa aqui, mas por alguma razão não rolou. Então vamos. O Jardel falou que o áudio e o vídeo está bom para ele. Você está conseguindo ver os comentários também? Eu peguei o comentário do Jardel aqui, tá aparecendo. A Suzane falou que o áudio e o vídeo tá bom. Então acho que tá. Estamos redondos. Ô, mestre, primeira coisa, eu quero te agradecer
por você ter aceitado esse convite. E eu sou seu fã, não é de hoje, né? Eu sempre fui um consumidor de guitar play, de revista e tal. E eu sempre vi as suas coisas, tudo. Agora, né, estava pesquisando mais ainda. E gostei muito do seu trabalho, gostei mesmo, né? E você é uma pessoa que é muito criativa, né? Tem muitas ideias. E eu vi que você tem os professores pardais que trabalham com você. Ah, sim. Achei muito interessante esse assunto. Eu queria perguntar para você, começar assim, com você falando, te apresentando, né? E contando a sua história no início musical, que foi o seu primeiro contato que você teve com a música em geral. Não precisa ser com a guitarra, pode ser o instrumento que você começou. Aí a gente vai trazendo, vamos falando aos poucos. Então tá bom. Então, primeiro, imagina, eu que agradeço aí o convite aí para poder participar aí do coisa. Eu já assisti alguns, tem uns na minha lista aqui esperando para assistir. Que Vários legal. amigos aí já tiveram no teu programa. Então eu sei o trabalho que dá fazer entrevistas, lives, essas coisas. Então eu sempre acho louvável a iniciativa aí. Então, parabéns aí pelo projeto. Legal. Espero que vá além aí, que traga frutos aí, né? Uhum. E, bom, minha história com música, assim, começou. Convívio com música começou muito cedo. Eu tenho uma família ao lado da minha mãe, é muito musical. Então tinha sempre coisas com música em aniversários, festas de Natal, etc. Então, e a coisa era assim, tem parente que é maestro, minha mãe estudou 9 anos de piano clássico. E então tinha bastante gente ligada à música de forma mais séria, né? Então teve esse âmbito familiar aí de bastante exposição à música. A gente vem de uma família evangélica também, metodista, e eu tive muita exposição à música novo dentro da igreja, né? Eu com 11 anos eu gostava de mexer no equipamento de som e etc. Tinha uma banda que era a banda residente lá da igreja que eu frequentava, que era naquela. Isso era. Eu tinha 12, 76, isso era final dos anos 80. E então eles tinham. Era uma época que a música gospel tinha muita coisa de hard rock, assim, umas informações legais. E eu me lembro de, com 11, 12 anos, estar carregando caixa num show do G3, assim, que ia rolar. Então eu tive essa exposição de bandas ao vivo, molequinho, assim, em eventos evangélicos, em eventos religiosos. Eu tive primeiro vi os caras tocando guitarra de perto, tal. Então foi uma exposição importante, assim, que me deixou Quando marcado. você... Desculpa a pergunta, mas quando você fala G3, você fala de G3 Steve Vai, Satriani? Não, oficina G3. Ah, oficina. Desculpa. G3 Juninho, né? Uhum. Na época que tinham duas guitarras, eu lembro do Juninho lá, novo, tocando, e eu tava moleque carregando caixa lá. Então eu cheguei a assistir show de todas essas bandas Legal. gospel dessa época aí. Tinha muita banda legal, assim, mandando um baita som, assim, coisa de black, coisa de hard rock, muita influência de música legal, assim. Verdade. Depois minha mãe, como tinha estudado música, ela me botou para estudar piano clássico no Souza Lima com 10 anos de idade. Olha que legal. Então ela falou, não, você vai ter uma iniciação. Meu pai queria que eu fizesse esporte, minha mãe queria que estudasse música, né? Então eu fui estudei 2 anos de piano clássico lá no Souza Lima, e aí eu me lembro que o Souza Lima tinha muita coisa você não ia lá simplesmente fazer uma aula de piano. Era um conservatório, então você fazia coral, tocava xilofone na orquestra, algumas coisas assim, né? E eu lembro que no intervalo, como eu passava o dia lá na escola, eu lembro de, no intervalo de uma aula para outra, ir no hallzinho, que era o prédio lá do Souza Lima, lá, e ficar vendo as aulas do Joey Mugabe. Eu lembro que de vez em quando, eu lembro que uma vez ele estava com a porta aberta, assim, estudando umas coisas de guitarra, com os pedaizinhos e tal. Eu vi aquilo, fiquei lá assistindo. Quando ele falou, pô, você tá assistindo? Entra aí que eu vou fechar a porta. Eu fiquei lá dentro da sala dele, lá Que assistindo, legal. vendo ele tocar, testar uns pedais da rola, da Boss na época e tal. Então, isso já começou a fortalecer essa história da guitarra, né?
Aí eu Uhum. estudei 2 anos lá no Souza Lima de piano, eu era bem novinho. Depois eu inventei que eu queria estudar saxofone, Olha. mas não tinha dinheiro para comprar saxofone. Eu estudei uns 6 meses de saxofone só estudando na escola lá. E aí eu acabei saindo fora. E aí minha mãe tinha um violão em casa, eu comecei a batucar no violão da minha mãe. Tinha um tio muito próximo, irmão dela, que quando era nessa época aí, 12, 13 anos, ele comprou uma guitarra. E aí eu lembro que eu ia lá, ele morava do lado de casa, e eu ia lá na casa dele ver a guitarra. Então, putz, aí de vez em quando ele ligava a guitarra e eu via aquele som e tal. E aí foi indo até que com 15 anos eu ganhei de aniversário, eu juntei todos os presentes que a família toda deu, ainda fui com esse meu tio lá no Aleimar, lá no centro, Uhum. e eu comprei uma Supersonic Olha, genuíno. usada, uma daquelas com cara de super stretch já, não era a Uhum. Jazzmaster, né? Uhum. E aí peguei a guitarra, e aí eu fui estudar com 15 anos, eu fui estudar com o Michel Perrier. Olha só, você também foi um dos alunos do Michel. Eu e a torcida do Corinthians, né? Então, o Michel, ele morava na vila, quando eu era molequinho, ele morava nessa vila que morava esse meu tio aí. Então, quando eu ia na casa da minha avó lá visitar, eu ouvia o Michel tocando. Olha que E aí, interessante. era um cara próximo, tá? Era o professor que tinha Que, perto de casa, né? que lugar que Então, é São Paulo? isso era na Vila Mariana. Ah, Vila Ele Mariana. morava Você ali, morava lá morava ali perto? em algumas. Quando eu conheci o Michel, ele morou em umas 3 casas ali perto da Vila Mariana. Ele morou nessa vila aí que minha avó morava, que era ali na Condirajá. Depois ele mudou ali perto do Madre Cabrini, que é uma escola que tem ali descendo perto da Sena Madureira. E depois ele foi para uma casa que foi onde eu estudei com ele, que era ali perto do onde era o Detran, ali, o antigo prédio do Detran ali, né? E você morava naquela região também? Não. Eu morava ali, a uma quadra Legal. ali, da vilinha ali em cima, ali, naquele pedaço lá. Então você chegou a frequentar a Lins de Vasconcelos, a Renascer em Cristo, quando tinha aquelas bandas? Ou Eu não? fui uma vez na Lins assistir umas bandas. Eu lembro que eu vi até um cara que depois eu acabei cruzando com ele. Eu vi uma banda lá que chamava Corsário. Ah, eu lembro. E era um power trio que o guitarrista, O, meu, de repente o o cara baixista tacou a do guitarra no chão, Corsário, lá, o baixista do Corsário, uma ele virou o vocalista do Oficina, não foi? O PG, né? Que era o, acho que mas, eu não lembro se tinha. O PG tocava baixo nessa banda? ele era o baixista do Corsário. E Olha, cantava, tocava e cantava. Ele eu fazia sei que eu acabei, depois de muitos anos, agora me falha a memória do nome do guitarrista, que era um baita de um guitarrista, um cara famoso aí, que tocava com uma Paul Gilbert. Esse cara tocou antes de mim, depois numa das bandas country que eu fui tocar, muitos anos depois, olha assim. que legal. Então, O então Tomate isso foi. também, o Tomate tocou lá também, né? Tomate. Sim, o Tomate era tocava em banda gospel Tocou também. com o Cats Barneia, parece. Eu Eu acho. cheguei a ver o Katsuba. Tinha um outro projeto que era legal para ver banda, que chamava Projeto Chama, Uhum. que eles faziam naquele teatro que é do Oswaldo Montenegro, que tem ali na Domingos de Moraes, Olha que e era legal. uma vez por semana, e eles sempre convidavam uma banda, tinha uma pregação lá e uma banda, um show de uma banda. Uhum. Então eu vi o Resgate, eu Olha, vi o Cats Barnea, eu vi um monte dessas bandas desse final dos anos 80, começo dos anos 90, assim. que legal. Eu assisti bastante, E, bastante e aí gente tocando lá. você fala no vídeo lá, se eu estava assistindo, que você fala da Bibenda e tal, você fala assim, o bichinho da guitarra me picou e aí nunca mais... Foi nessa época que o bichinho da guitarra te picou. Foi quando eu comprei, quando eu ganhei essa minha primeira guitarra, que foi no aniversário de 15 anos, né? Uhum. Que eu ganhei a guitarra, fui fazer aula com o Michel, e Uhum. aí eu já pirei, a guitarra já começou a. Tanto que passou um ano, eu era molequinho, né? Então não. Mas era legal porque eu tinha bastante tempo livre fora da escola. Aí eu lembro que eu fazia uns bicos, trabalhava para uma amiga da minha mãe, sei lá, fazendo uns negócios de brinco lá, encartelando os brincos, umas coisas assim. E eu me Uhum. matava, passava coisa e ganhava um trocado, não tinha conta para pagar. Então o negócio era assim, eu
passava 2 meses, aí eu comecei a... E nessa mesma época, eu comecei a descobrir música, rock, blues. Até então eu ouvia as coisas que os meus pais ouviam em casa, que tinha coisa legal, mas é tudo coisa mais antiga, né? Mas aí foi a época do começo da MTV, isso aí. Olha Eu que legal. grudei na MTV e foi começar a descobrir banda e guitarrista e etc, e estudar. Uhum. E aí era assim, eu lembro que eu tinha Super Stretch e aí eu, putz, vi um show do B.B. King. Nossa, o B.B. King toca pra caramba, essa guitarra semiacústica do B.B. King é linda, assim, aí ia lá, me matava pra fazer os trampos lá dos brincos lá da mulher lá, juntava 200 conto, ia lá na Pai do Rock, lá na Teodoro Sampaio na época, Buscar uma dólar, guitarra. coisa abaixo, falava, tenho 200 conto, quero a guitarra do B.B. King, o que tem aí? Tem uma Gemini Diamond. Beleza, da Gemini Diamond, pagava, custava 250, inteirava lá e pegava. Que legal. E juntava. Aí passava mais 2 meses, porra, um show do Eric Clapton. Putz, o Eric Clapton é do caramba, olha Strato, que som, fiz absurdo do Strato. Ia lá, me matava com os brincos lá, juntava mais 300 conto, voltava lá pra Pai do Rock lá. Uhum. Pô, o que tem aí? Mas quero um Strato. Ah, uma Stratosonic. Ah, beleza, Stratosonic, Strato. Eu sei que assim, em 2 anos eu tinha 7 guitarras tranqueiras, nenhuma afinava, tudo fazia barulho, mas era nessa vibe, assim, eu assistia, eu comprei a tele do Michel, eu lembro que ele tinha uma telezinha da Tajima que ele usava para dar aula, uma época ele resolveu vender lá, também juntei mais 200 cruzeiros, comprei a tele do Michel, e aí foi. E hoje parece que a guitarra que você mais gosta é a Telecaster, né? Assim que você mais... A tele, ela virou uma paixão depois de bastante tempo, né? Foi quando eu caí no country, que eu já tinha 10, 15 anos de guitarra nas costas, eu já tinha tocado um monte de coisa, um monte de estilos diferentes. Eu fui caí um trampo de country meio de paraquedas, assim, para eu fazer. E aí eu falei, vou fazer um negócio de country, preciso montar uma Telecaster, né? E aí eu arrumei lá, lembro que eu fui na oficina do T-Gaze também, achei um resto de uma tele jogada lá, numa outra extrato lá, e montei a tele. E aí eu me achei nessa história do country, desse som e tal, e acabei me achando com a tele. Que legal. Então, depois de um certo tempo, a tele virou, aí nessa época aí, que foi lá para 2000, eu comecei a tocar country em 2004, né? Já era bem mais para frente, já, 15 anos depois. Aí passou uns 3, 4 anos, eu fiquei numa época pirado que eu só ia tocar de tele. Então eu tinha tele de tudo, mas eu gostava, porque eu já tive todos os outros instrumentos. Então eu tinha a tele com som de extrato, a tele com humbucker, a tele com P90, a tele com não sei o que lá, tal. Mas eu passei uma época só tele. Depois passou um tempo, hoje em dia eu tô mais eclético, um pouco, tem umas coisas diferentes aqui. O T-Gaze, ele ficava na Galeria do Rock, né? Ou não? O T-Gaze, não, nessa época aí o T-Gaze ficava lá na Praça da Árvore, lá para baixo. Ah, sim. Mas eu lembro que eu cheguei lá a ver, acho que eu vi ele uma vez. Ele era bem conhecido na época, né? Um luthier bem... Eu lembro que antes disso, quando eu era molequinho, o T-Gaze ficava ali perto da estação Vila Mariana, que ele era sócio do Ladessa. Ah, sim. Eu lembro que eu fui visitar eles uma vez lá na oficina, lá, mas eu era bem moleque, não sei nem se acho que eu tinha acabado de começar a tocar e tal. Aí depois eu fiquei sabendo que ele mudou. Ele, inclusive, essa primeira guitarra que eu ganhei com 15 anos, eu lembro que esse meu tio aí que tocava, levou a guitarra para ele botar um Seymour Duncan na guitarra, deixar a guitarra mais legal, não sei o que lá. E aí ele já tava lá na Bosque da Saúde, lá, que ele ficou um tempão lá na oficina dele lá. Depois foi lá que eu consegui fazer esse rolo aí, pegar a tele que começou a bagunça das tele aqui. E você chegou a tocar em banda na época, assim? Montar alguma banda, um projeto? Sim, muita banda. Logo depois que eu comecei a tocar, um ano, com 15 para 16 anos, eu conheci uma galera que estudava na Faculdade de Direito, na São Francisco. Olha, que legal. Através de uns amigos aí. E aí eu lembro que os caras, eu fui apresentado lá para alguém, e eu lembro que eles queriam montar uma banda para tocar no festival, que era o Festival FEMA, que chamava Festival de Música das Arcadas, lá, que era lá no São Francisco. E aí eu fui de agregado, porque eles não tinham
Eu lembro que acho que o cara, no primeiro momento, eu falei com um amigo meu que virou meu amigo lá dessa banda aí, que ele era o guitarrista, e alguém falou pra ele que eu tocava gaita. E eu fui lá pra fazer o teste pra tocar gaita, mas eu falei, não, eu não sou gaitista, eu sou guitarrista. E aí eu acabei entrando nessa banda dessa galera aí, que no fim essa banda, ela começou uma brincadeira de amigos de classe lá deles, lá do núcleo da São Francisco, só pra Uhum. tocar nesse festival. Fez isso uns 2 anos, virou uma banda cover de Thrash Eires. Antes de inventar esse negócio de fazer Thrash Eires, a gente tinha um repertório de 2, 3 entradas só tocando tranqueira de rock nacional anos 80, meio rock and roll, assim, uma roupagem rock and roll. E essa banda foi evoluindo, ela virou uma banda autoral que gravou clipe, saiu na MTV, fez uns festivais maiores. Então, durante os 10 primeiros anos, meus 10 primeiros anos de guitarra, esse era o meu projeto autoral, uma banda chamada Saída Bangu, que, que fez aí, tocou para tudo quanto era lado no cenário, desse cenário autoral que tinha, né, nos anos 90, E era mais nessa época. rock and roll que vocês faziam? Era uma banda de rock com a formação mais legal da Saída Bangu, era uma banda de rock com 2 guitarras, mas ela trabalhava com um pouco de elemento de música, de música nacional. Olha. Então a gente sempre gostou de influência de coisa mais de black, tinha um percussionista na banda, e então tinha umas coisas que a gente brincava com temática. Então o nome do disco da Saída Bangu era 5 vira, 10 acaba. Cara! Brincando com essas coisas E chegaram a gravar quantos álbuns com essa banda? Não, gravou um disco só. Gravou? A gente gravou uma demo de moleque, assim, várias demos que foi gravando durante o tempo. E lá para 2000 a gente gravou um disco já como a Saída Bangu, que aí fez umas coisas de programas de televisão, rodou o clipe na MTV, fez umas coisas assim. E aí acabou. Banda autoral é brabo, né, bicho? É um caminho pesado. Tem que contar com a sorte também, né? Sim. Às vezes o trabalho nem é bom, mas dá uma sorte e estoura, né? E às vezes o trabalho é bom e não aparece. Tem que ter muita perseverança, né? O que eu vejo pelo menos quando eu acompanhava muito essas coisas de autoral, é que a galera que deu certo era a galera que não tinha outra opção na vida. Ou o cara fazia aquilo, ou era aquilo, né? E o cara vai. E essa banda teve uma época que daí passou muito tempo, botou muita grana que rodou para conseguir fazer as coisas. No fim, a galera começou a cansar um pouco, assim. E a banda acabou parando pelo meio do caminho. Mas eu toquei nisso aí. E aí, nessa época, quando eu era já passando aí com 17, 18 anos, além de estudar com alguns professores, eu estudei com algumas coisas diferentes, assim, né? Você teve outras formações sem ser só música, né? Não. Minha formação normal, eu sou técnico mecânico e eu fiz um pouco de engenharia e parei no meio do caminho. Mas dentro da música, eu estudei primeiro com o Michel, depois eu estudei um ano e pouco com o André Cristóvão, porque eu gostava muito de blues. Cara, demais. E aí eu conheci o André e tal, e aí eu fui estudar com ele um tempo. Eu fiz um negócio muito legal quando tinha uns 18, não, um pouco mais velho, perto dos 20, que eu arrumei um emprego que era do lado do Sesc Vila Mariana. Olha que legal. Vila Mariana, nessa época, que 76, 96, por aí, 96, 90, entre 96 e 2000, eles faziam muito workshop com um músico legal. E era um negócio imersivo de uma semana, que você tinha workshop com o cara terça, quarta e quinta, aí eles faziam um show, o artista que estava dando workshop fazia um show na sexta, e no sábado você fazia um ensaio aberto e tocava no palco com os caras. Que da hora. Então, eu tinha muito cara de violão nessa época que fazia lá, então eu estudei nesses workshops com Ulisses Rocha, com o Elismar do Espírito Santo, com o Heraldo Monte, uma vez eles fizeram o Trielo, que era o Mozart, o Faísca e o Álvaro. Eles fizeram um work desse aí, com o Dofel de violão. Então eu tive pouquinho tempo, né? Uma coisa de uma semana, mas você tinha uma proximidade bem legal com os caras, assim. Então foi um negócio que para mim impactou bastante, assim, na formação. Um negócio que eu considero bem importante.
Depois eu fui, por causa de um trampo que eu peguei, porque em paralelo com essa banda de rock aí, eu resolvi que eu queria tocar, eu queria estudar e tocar um monte de coisa. E aí começou a pintar umas gigs diferentes para fazer de sideman, né? Uhum. E eu lembro que eu fui tocar, alguém me indicou, um amigo da faculdade me indicou para tocar com um padre. Olha, quando você falou do padre, eu até marquei. Eu falei, qual padre será esse? Então, o cara chamava, agora nem lembro dele, Zé Eduardo, acho que era esse nome, padre. Uhum. Mas o padre era o seguinte, o barato do padre era assim, ele era de uma comunidade católica armênia, que era a comunidade do Poladian. Olha, E ele era empresariado pelo Poladian. Então ele gravou o disco dele no Rio, com os músicos que gravavam, tipo, a Gal, a Zizi Posse e tal. E o trampo do cara, o cara adorava MPB. Então os shows do padre tinha Elis Regina, tinha umas coisas encrencadas de coisa de MPB pra tocar, assim, que ele mandava bem isso aí. E eu, com meus acordes de blues, tomei uma bucha pra tocar isso aí. Caí do cavalo. E aí eu falei, não, se eu vou pegar esse tipo de trampo, eu preciso estudar isso aqui, eu vou ter que correr atrás. Uhum. E aí eu me enfiei na ULM. Ah, você estudou na ULM? Eu passei 2 anos na ULM estudando com o Rui. Estudei lá também. Estudei. Então, estudei lá na do Brooklyn com o Rui Salem. O Rui Salem, ele dava aula no Brooklyn. Exatamente. Verdade. Grande guitarrista. Eu estudei 2 anos lá para justamente pegar um pouco dessa bagagem de jazz e conseguir tocar essas gigs de bossa nova, de MPB que pintavam e tal. E aí eu fui rodando. Eu lembro que dessa gig do padre me apareceu para tocar banda de sertanejo, fazer side de dupla sertaneja. Eu fui tocar com banda de black. Dessa época de moleque, assim, eu toquei com umas 50 bandas. Olha que legal. E é bom porque sempre foi experiência, né? Mas antes disso ainda você não tinha encontrado o country ainda, né? Ainda tava... Não, aí numa época que eu não tinha, assim, eu tinha ouvido um pouco de música country em casa, e já pai curtia, então eu ouvi isso aí. Eu lembro de ver algumas coisas de videoaula de country nas Hot Leaks do Faísca. Ah, é verdade. Tinha aquelas coisas que ele fazia sempre umas coisas de country. Aí quando eu ia no workshop do Faísca, eu sempre enchi o saco dele pra ele tocar o Inflou com a Voz com o Terço e foi pro rodeio. Tinha workshop, eu tava lá e enchi o saco dele. Eu assisti alguns workshops dele ali no Souza Lima. Ele fazia uns masterclass ali, né? Eu fiz um curso de na onda do Sesc, eu fiz com ele um curso muito legal no Vila Nova, que era um curso de gravação de guitarra em estúdio. Olha que legal. Estúdio no Vila Nova, então também a gente via, ele levava uns equipamentos, a gente ficava vendo ele gravar. Eu lembro que a gente gravou um playback no final do curso, a gente entrou e gravou um tema. Eu devo ter o cassete em algum lugar aqui guardado aqui. Né? Então nessa época eu tava abrindo o leque, assim, eu ia tocar, pintava uma gig diferente, que eu sacava que era uma linguagem que eu podia estudar, então sempre gostei muito de black music, então fui tocar em banda de disco americana, fui tocar em banda que tocava black nacional, anos 70, 80. Legal. Então fui criando em coisa, banda cover, o que tinha, assim, eu fui fazer. Então, eu abri muito. Depois Mas eu fechei. Você não trabalhava com música, você tocava por hobby ou você também já trabalhava com música nessa época também? Não, essa época eu já dava um pouco de aula, né? Eu tinha um outro trampo em escritório. Mas você deu aula nessa época também? Dei aula nessa época também. Logo de moleque, depois de um tempo, eu já comecei a dar aula, dava uma molecadinha para dar aula, a pessoa que morava no prédio. E a melhor forma de aprender é ensinando, né? Porque você precisa se mexer, né? É sempre importante. Você tem inclusive, aqui tem uma aluna minha que está falando bastante aqui, ela chama Carrie. Ela é parente da TT Espíndola. Carrie Olha, Espíndola. que legal. Ela está assistindo a live e está falando aí bastante. Ela falou que os pais dela gostam muito de rock também. Ah, que legal. Vai continuar, desculpa. Não, imagina. Então é isso, quer dizer, eu nessa primeira época, esses primeiros 10, 15 anos aí, eu fui tocar de tudo. Eu toquei com banda autoral, não só a Saída Bangu, eu toquei com umas outras. Depois eu passei um tempão acompanhando um cara que era legal, ele chamava Guilhermoso Wild Chicken. Ele tocava um rock and roll nos 50, assim. E teve, assim, era uma gig que eu não lembro nem como que eu conheci, acho que eu vi ele no jogo uma vez, eu achei legal.
E aí tinha uns guitarristas que eu gostava que tocaram com ele. O Tuco Marcondes tocou Ah, o com Tuco ele, aí a Marcondes gente é fera é, também, cara, alemãozão. é um dos meus heróis aí. Eu vi muito show do Tuco no Mister Blues, no Legal. Sesc, gostava muito da vida dele, assim, ele tinha uma Uhum. banda que tocava esses counter, Southern Rock, uns Clapton, umas coisas assim, eu achava muito legal. Se eu não me engano, ele gravou com o Zé Cabaleiro também. Acho que. Ele é sideman Não sei se. do Zé Cabaleiro. Ele toca até hoje. Botou esses dias vídeo tocando com o Zeca. Ele tocou com aquele cara que cantava fininho lá, que cantava meio Edson Ah, Cordeiro. Edson Passou Cordeiro. uns anos lá com o Edson Cordeiro também. Legal. Então, mas o Tuco sempre teve um baita som de guitarra, sempre tocou muito, assim, sempre Realmente. fã dele, assim. E você E eu lembro também, que você também não passa longe, não. Eu tava vendo você tocando ali, você toca demais, rapaz. Nossa, não, eu rolo os outros você é aí. Eu mestre. tento tocar minhas coisas esquisitas só. Depois eu vou te perguntar, mas por enquanto continua trazendo aí, mas depois eu vou te perguntar sobre as suas criações. Aí Ah, mas vou deixar. Pode continuar. tranquilo. Continua. Então, foi isso. Quer dizer, eu toquei com esse cantor aí, que era o Guilhermoso Wojcicki, que era um negócio meio de rock and roll anos 50. Então, um rockabilly, uma coisa assim. Eu acabei Uhum. ficando uns 10 anos também acompanhando esse cantor, toquei com isso aí. Mas aí nessa época eu já entrei no country, Ah, né? sim. E aí eu me achei, eu gostei muito, porque como eu tenho essa mania, eu sempre fui estudar, quando eu pintava, eu pegava essas gigs assim, eu pegava essa gig Uhum. para estudar o estilo. Então eu ia ver que guitarra que os caras usavam, como timbrava, qual era a Uhum. técnica, né, como é que usava. E quando eu comecei a estudar o negócio do country, para mim foi um negócio meio de outro planeta, assim, Uhum. porque era um timbre que eu não entendi nada, como é que tinha, não tinha aquele timbre, era uma técnica completamente diferente de tocar. Muita corda solta também, né? Puta, Além da. jeito de chicken picking, era outra coisa, assim. Eu gostava muito de blues, mas tava meio de saco cheio, assim, do blues na época. Uhum. E aí eu lembro que eu entrei no country e falei, não, putz, acho que é aqui, né? Eu me achei nesse negócio aí. E aí, a partir disso aí, que foi 2004, 2005, o country virou meu carro-chefe, assim, de Que estudo. Eu legal. sempre estive envolvido no estilo, né? Tocando com bandas do Uhum. circuito, não sei o que lá. E aí eu fui fazer menos coisa. As coisas pontuais que eu fiz fora depois dessa época aí, eu tive um duo acústico com a minha esposa, Olha, minha esposa é que cantora, legal. então a Sério? gente Não teve sabia. várias bandas, a gente Olha, teve banda de trilha de filme, nós fizemos baile no Pinheiros, tocando bolero, samba, olha. tudo que tinha pra Banda fazer. baile, banda Loucura, cara. baile. Banda baile, mas a gente fazia o baile em trio. Olha, né? Pesado, Era pesado. treta. Mas vocês usavam um arranjador também, um teclado assim ou não? Só? Ela tocava teclado e Uhum. cantava. Eu lembro que nesse trio que eu fiz aí, eu fiz um que eu levei baixo, violão de nylon, guitarra, violão de aço, e aí conforme assim era bolero, eu vou no nylon. Reggae ou não sei o que lá, um pop ia na guitarra. E a Aí tinha coisa percussão? que a guitarra ela fazia teclado e eu ia no baixo, e um batera. Ah, que da hora. Nossa, é responsabilidade. Eu toquei muito banda baile, é É uma escola responsabilidade. do caramba, né? Porque É, você tem que tocar de tudo, com né? certeza. Então, ela fez muito casamento, esse tipo de coisa, que também deu uma baita rodagem. E então a gente rodou nesse tipo de coisa também. Então fiz muito trampo acústico de voz e violão, Você passei chegou a vários. fazer guitarra para. Porque o estilo que você toca, muitos cover, né, de Elvis Presley, eles gostam de pedir esse estilo, né, para tocar a guitarra do James Burke. Você chegou a tocar algum cover de Elvis, não? Sim, porque depois de algum. Quando eu entrei em 2012, eu Uhum. entrei numa banda country. Eu passei 10 anos numa banda. Eu passei por várias bandas country, mas em 2012 eu entrei numa banda chamada Cavalaria, que Uhum. eu fiquei 10 anos, de 2012 até 2022. Olha que E o legal. cantor da Cavalaria, ele fazia cover de Elvis, Olha, com, com roupa, com tudo certinho. Então tinha a Cavalaria fazia não só as bandas, os shows de country, como a gente fazia shows de Elvis olha. Presley, de cover de Então você Elvis. mudou o Então eu repertório. Legal. toquei muito tempo, tenho muito repertório. Tirei, sei lá, 30, 40 músicas de Elvis para fazer durante a vida aí, que foi Uhum. uma que rodou bastante aí. Legal. Você estava falando, né? A técnica, né, de tocar o country.
Você chegou a ser convidado para tocar também sertanejo, assim, com alguma dupla, algum cantor ou não? Então, eu fiz sertanejo quando eu era moleque. Logo Uhum, depois, aí, nesses anos 2000 aí, que eu tinha começado a fazer esse trampo de sideman, o baixista que tocava comigo no Padre me puxou para fazer uma banda de sertanejo. Mas numa época uhum. que eu ainda não tinha chegado no country. Ah, sim, tava ainda tipo Zezé, Leandro, Leonardo ainda. Não, já tinha, quer dizer, o country já era uma influência na música sertaneja, mas eu ainda não era um guitarrista de country. Uhum. Eu ainda estava abrindo o leque, né? Mas eu toquei um pouco no circuito sertanejo. Agora, depois, nessa época de 2005, 2006, quando eu realmente me especializei no country e fui indo para esse mercado, assim, fui fazendo meu nome, aí, essa época, o sertanejo já estava saindo fora do country. Ah, entendi. Então, assim, a galera que estudou country e que foi trampar no sertanejo, os guitarristas, porque, assim, eu vejo uma importância, porque quando você teve aquele boom do country aqui no Brasil nos anos 90, Foi. Teve uma época que. teve trabalho, né, teve Uhum. mercado, tinha casas, tinha coisa assim, você teve o sertanejo, foi bebê da música country. Uhum. Então, eu lembro, quando eu era moleque, que eu peguei essa banda essa dupla sertaneja para fazer, o repertório do sertanejo era assim, era um terço vaneirão, um terço de rock misturado com country e um terço de balada meio hard rock, né? É. Então os caras precisavam de um guitarrista country. Uhum. Então foi aí, nessa época, que o Flávio trabalhou de pra caramba, o Fornari, o Álvaro, o Faísca, É, então toda verdade. essa galera. Mas eu, quando cheguei já, que eu realmente estava já especializado, que já era um guitarra de country, já não tinha muita demanda. Já tinha Guitarrista mudado. country. É, É, agora atualizou, né, o estilo com outra pegada, né? Pegada pois mais. é, assim, esse leque que era aberto, que tinha essa influência de country rock, que tinha essa influência, ele foi muito para esse lado do vaneirão, né? Hoje Tanto eles falam sertanejo é vaneirão ou sertanejo universitário, eles falam. Se o exatamente. sertanejo é universitário, o rock é o quê? PHD? Ou brincadeira? É, então assim, mas na verdade o que aconteceu é que você perdeu essa referência. Então Uhum. você pega muita banda de sertanejo que nem tem guitarra. Ou É. durante uma época, principalmente nesse boom do universitário, era tudo violão de aço, né? Uhum. Era É um novo levada, violão, verdade. a, a Eu fui, linguagem country eu ficou fui, menos expressiva para isso aí. você falando aí, eu lembrei, quando eu era novo ainda, tinha acho que há uns 20 anos atrás, não, 30 anos atrás, né? Eu tô com 50 agora, eu tinha acho que 20, eu fui tocar um cover do Raul Seixas na praia. Aí tava tendo um rodeio lá, eu fui assistir. Eu não lembro que dupla que era, mas tinha dois guitarristas country tocando, country, né, que fala. Rapaz, eu fiquei de boca aberta. Os caras tocavam demais. Eu falei, caramba, era sertanejo. Mas os guitarristas tocavam tão bem, e eles dividiam bem as duas guitarras, né? Tinha hora que eles faziam os duetos. Cara, eu fiquei de boca aberta. Falei, caramba, mas como é que os caras conseguem fazer isso? Que o Não, country realmente. justamente. Esse boom do sertanejo que bebeu do country gerou uma geração toda de guitarristas muito bons que foram Uhum, estudar country porque eles queriam suprir esse mercado do sertanejo que queriam guitarrista de country. E uhum, você tem uma galera que toca pra caramba e que tem muita propriedade para tocando isso aí, né? Principalmente essas bandas mais antigas, né? A galera que tocou com o Zezé, com o Chitão, com o Daniel. Pá, é o Márcio Alves, é o Fornari, era o Marcelo Modesto, é o Faísca, é o Álvaro. Marcelo Bicho, não tem bom, não. Modesto, Só. Marcelo Modesto, grande amigo meu, morava aqui perto aqui e infelizmente, né, partiu, mas era um grande músico. Pois é, Fazia, tocava pra caramba, tinha essa linguagem pra caramba, tinha tocar banjo, tocava um monte de coisa, né? Então você tem essa galera e toda uma galera de uma geração seguinte a eles uhum, que se espelharam nessa galera para estudar o country para tentar suprir esse mercado, né? Então, por essa razão, o sertanejo foi assim, teve uma importância para quem quis estudar para esse circuito. E mesmo porque quando eu comecei a tocar guitarra country, em banda do circuito, uhum. era normal você ter uma dupla e uma banda country. Ah, entendi. Então, e aí você pegava a estrutura, porque como o sertanejo estava estourado, você tocava em casa grande, com estrutura de casa grande, né?
Então, as bandas country dos anos 90, 2000 aí, rodaram muito, rodaram bem, assim, num mercado, numa estrutura legal. Fazia show no Estância, no Villa Country, e Uhum. muita casa no interior tal, que tava botando uma dupla e uma banda country junto, que coexistiam, né, A no banda circuito. acompanhava a dupla, acabava acompanhando a dupla. Não, 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 era tudo separado. A Ah, banda separado. abria, aí depois a dupla tocava, ou se era uma Uhum. dupla que começava, a dupla começava e a banda fechava, eram duas atrações. Ah, Mas entendi. o público, ele consumia as duas coisas, ele conseguia entender, porque Legal. estava estourado esse boom do country, né? Uhum. Então você teve essa, durante muitos anos as bandas de country tinham agenda de 10, 15, 20 shows por mês, com Legal. cachê legal, com estrutura legal, porque iam nesse circuito, né, que Uhum. era estruturado. Que depois, quando o sertanejo foi embora, definhou para as bandas country, né? Aham. E quando você, agora entrando para a história das Telecaster, quando você começou realmente a falar assim, agora eu quero tocar Telecaster, por causa que você está estudando country, né? E a história do B-Bender, né? Que tinha o B-Bender de um só e depois você criou o Double, né? Double Band. Não, eu não criei, eu só arrumei um, né? Isso não é invenção Ah, minha, não. ah, sim, você colocou Mas, uns 7 cordas, né? isso é invenção minha, a sete cordas. Porque eu sempre gostei, como eu sempre fui doente por equipamento, por Uhum. instrumento, etc. Então, quando eu fui estudar, quando eu ia estudar as linguagens, eu ia, mas o que os caras estão tocando? Quem é a referência? Como é que é a guitarra Uhum. do cara? Então, essa primeira tele que eu peguei do T-Gaze, que eu fui fazer a primeira, que eu entrei pra banda country lá, eu Uhum. lembro que o cara que eu tirava mais música, que gravava pra todo mundo do repertório que eu tocava, era o tal do Brent Mason. Ah, Brett Mason. E aí eu fui descobrir quem era o Brent Mason, como era a guitarra do Brent Mason, e ele tinha uma tele toda fuçada, com um humbucker no braço, um single de extrato no meio, um single na ponte. Então eu peguei a minha tele, ranquei, botei um humbucker no braço, botei um single no meio, falei, se o cara toca desse jeito, vou tocar que nem Vou ele, né? fazer isso. Então eu comecei a fuçar, né, montar os instrumentos já de acordo com o que os gringos estavam usando, e aí conforme eu fui me aprofundando, conhecendo mais músicos e coisas assim, Uhum. eu descobri a história da Bebender, que é um negócio muito antigo, foi inventado pelos caras do Birds lá nos anos 70, né? Caramba. E aí eu vi que isso aí era a guitarra do Brent Mason tinha um coisa, o outro cara que eu gostava, que era o Brad Paisley, ele usava Bender também e tal. Aí eu falei, pô, mas eu queria sacar qual é que é desse negócio aí. Nunca vi, bicho, aqui no Brasil, se achar uma tela, eu lembro de ter visto uma da minha vida inteira, assim, quando antes de entrar até chegar nesse meio country, o Urso lá, que era dono de uma loja na Teodoro, eu vi ele uma vez no estúdio com uma Bibender, assim, e falei, nossa. E era uma guitarra completamente fora do alcance, assim, né? E para aplicar a técnica do B-Bender, assim, você teve que estudar com alguém ou você foi desenvolvendo sozinho? Não, todo o meu aprendizado de country, ele foi. Assim, eu dei a sorte de já chegar no country com o advento da internet, Ah, sim. né? Então eu fui consumir tudo que tinha de relacionado ao estilo de coisa lá fora, Ah, né? entendi. E aí o Bibender, assim, como não dava para comprar uma Bibender, uma Fender Bibender, custava uma nota preta. Aí eu Uhum. conheci um amigo meu que era do Sebastian, que eu lembro que ele faz pedal steel, que é aquele outro instrumento Uhum. muito louco, né? Que parece uma guitarra havaiana, só que tem pedal, alavanca de joelho e tal. E a alavanca da Bibender, ela é praticamente uma versão simplificada de uma das alavancas da pedal steel. Uhum. Então, em 2012 ou 2013, eu estava próximo desse meu amigo do Sebastian que fazia. Eu falei, pô, você já faz a pedal steel, por que você não faz uma Bibender para mim? E aí ele foi tentar fazer. A gente viu umas fotos da gringa lá e ele fez a minha primeira Bibender lá no coisa. E aí, bicho, vai, volta, vai acertando, afina, não afina, dá a volta, a mola não funciona tal. Então eu fui desenvolvendo com ele isso aí. Um jeito de ter esses instrumentos feitos aqui no Brasil, que era acessível, né? Que a gente Uhum. conseguia ir modificando e fazendo aí. Né? Então a Entendi. Bibender surgiu. Aí você começou a desenvolver a sua assim com um luthier daqui, né? Que você falou, ah, faz para mim.
Eu tinha muita guitarra Pegando mexida, padrão. muita guitarra modificada, e nessa época aí, 2012, 2013, eu era endorse de uma luthieria que tinha aqui na Brigadeiro dos Antônio, chamada Laude Luthieria, que Uhum. era um casal, a Ricardo e a Simone, e eles gostavam muito de inventar moda. Então, eles faziam a parte da guitarra, né? Essa primeira B-Bender aí, eu peguei um pedaço de uma Tajima, um pedaço de uma outra Tajima, mexi inteira, botei outra captação, eles reformaram a guitarra, foi para o Sebastian, ele botou o B-Bender Olha, dentro. Então, vai indo, vai construindo, vai inventando, tem umas coisas que dão certo, outras que não dão, e a gente vai. você falou que tem uma regulagem ali, que ele tem uma regulagem que dá um bend de um tom e tem de meio tom, é isso? O B-Bender, é que eu tô com a câmera fechada aqui, eu não sei o quanto vai dar para ver. Uhum. Espera aí. Deixa eu achar uma aqui que eu consiga pegar. Tranquilo. Estou tudo soterrado aqui. Eu vou pegar a encrenca aqui logo de uma Mas vez. é bonito, hein? Que guitarrona linda. Essa aqui é. Mas enfim, tá bem fechado aqui, mas o que Uhum. acontece? O B-Bender ele é um mecanismo que você tem que arrombar a guitarra inteira, enfiar umas Nossa, alavancas aqui, umas umas molas molas. aqui, e aí você prende ele aonde for, você vai prender a strap lock, onde Uhum. você pendura, né? E aí você, fazendo esse movimento aqui, quando você pendura e você empurra a strap para baixo, você dá o bend na guitarra. Entendi. Então, para isso aqui funcionar, você tem duas coisas de regulagem. Uma é essa rosquinha aqui, Uhum. você define qual o curso, quanto que esse bend vai subir. Então, um Entendi. tom, meio tom, afinar, né? Porque senão, se não afinar, não tem Vai graça. depender do tempo, o tanto que você puxa. Exatamente, ele é um limitador da puxada. E daí, Uhum. no limite que você faz, você consegue a coisa. E fora isso, você precisa fazer uma regulagem interna de mola. Porque Uhum. essa guitarra fica pendurada em você com peso, essa daqui é bem pesada, Uhum. e conforme você está segurando, se a mola for frouxa, a corda já desafina. Então Ah, você tem que ter entendi. uma mola aqui dentro dando um contraponto Para ela voltar. para a tensão da corda, para você conseguir ter uma tensão que você joga ela para baixo, mas ela volta Ela sozinha para o volta. lugar. Ah, entendi. Né? E Então você ajusta. aí, essa aí é a doble, né? Essa daqui é uma double bender, ela tem no sol e no si, Uhum. e ela tem 7 cordas também. Entendi. E só que a do Legal. sol, ela sai aqui de trás, e isso aqui é preso no cinto. É, você puxa, né? Você amarra isso aqui no cinto do coisa e você joga a guitarra para frente. Uhum. Aí ela dá o bender. E você teve que estudar bastante para conseguir aplicar isso nas músicas, né? Teve Sim, que... não é um negócio que não é assim, você põe o troço e sai tocando. Você precisa entender o que Uhum. ele te traz de recurso, o que dá para fazer com ele, Qual a né? tonalidade da música que dá também, né? Tem muita coisa que a gente funciona com corda solta, que vai dar certo, mas eu gosto muito do B-Bender, assim, eu tenho tem duas aplicações bem distintas para o B-Bender. Se você está fazendo um Uhum. tema instrumental, uma música solo, alguma coisa assim, você pode usar ele para dar um sotaque particular no que você está tocando de solo. Ah, Você entendi. dá um bend no meio de uma frase, alguma coisa Uhum. assim, e é um negócio que vem meio do além, assim, se você está ouvindo o cara tocar, você fala, pô, da onde vem? Que da hora. E agora, eu uso muito o B-Bender num contexto com as bandas em acorde. Porque para Uhum. acontece que você tá com um shape de acorde aqui, você dá o bend, você moveu uma nota dentro desse acorde. Entendi. Então, se você está tocando um dó com nona aqui, numa posição qualquer de terceira corda aqui, e você dá o bend do si, Aí ele vai. você vai para um dó natural. Aham. Ele Né? Ele volta. vai dar da segunda para terça aqui. Isso, Você consegue medir verdade. Ele faz um. exatamente. E Um ele efeito. faz essa sonoridade de você mover uma nota dentro do acorde, quando você está convendo uma balada, um negócio assim, é muito legal, muito bonito, é muito particular. Você tem aplicações do Zeppelin, o Page usava isso aí em E ele umas músicas. soa como se fosse um bend mesmo. Exatamente, só que é um bend lá durante um acorde, que Nossa, que da hora. fisicamente é meio impossível de você conseguir tocar. E Né? Não parece um tem... slide, vai parecer um slide, né? Na hora que soa, ou não? Lembra um pouco um slide, como se desse um slide de um tom ou de meio tom, dependendo do bender que você está usando. Que Né? legal. Mas é um
barato, porque assim, o acorde ele soa todas as notas chapadas e de repente uma nota no meio do acorde ela mexe. Então Nossa. você pode ir de um menor para um maior, você pode ir de uma nona para uma tônica, você pode ir de uma sétima para um natural, né? Então é muito louco, assim. Eu até hoje estou tentando aprender a tocar com esses bagulho aqui. E você tira uma sonoridade muito legal. Eu vi seu vídeo aí. Você tem uma sonoridade bem bacana. E é um som que hipnotiza, né? Quando você está ouvindo assim, uma coisa que eu achei legal também é que você usa o bootneck, que fala? Bootneck? Bottleneck, o slide. Você usa um que ele fica só aqui na primeira falange, Na primeira. na segunda falange, no meio, né? Eu achei interessante também. É isso aí, quer dizer, uma das. Eu tenho o meu algumas. aqui, o meu ele preenche tudo, né? O seu ele só pega um pedaço. Né? Tipo. Eu tenho slide de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é material aqui. Eu sou doente por coisa de slide, né? Então, eu tenho um instrumento diferente de slide, que eu fui dentro. Eu tenho 3 paixões guitarrísticas aí. Uma é guitarra country, a segunda delas é slide. Então, eu tenho Black Steel, eu tenho Cigar Box, eu tenho Diddley Bow, que é um instrumento de uma corda só. Eu tenho aqueles dobros, que são os violões de aço, que você toca com uma afinação aberta. Eu tenho a pedal steel também, eu toco a pedal steel, que é a grandona. Então, eu procuro ter a maioria dos instrumentos de slide, assim, acessíveis, eu tenho aqui, né? Você deve ter muito... diferente. Você deve gravar bastante, né? Ser convidado bastante para gravar, porque o pessoal deve gostar dessas coisas assim, né, nas músicas. Então, algumas coisas. Né, o pessoal que conhece o meu trabalho chama para fazer, já fiz algumas coisas de lap steel, umas coisas inusitadas, tocando lap steel com banda de heavy metal, umas coisas diferentes, assim, mas é legal, né? Então, e o slidezinho que você tá falando é esse cara aqui, né? Então, esse bottleneck que você coloca no dedo, esse menorzinho aí, eu acho que é legal porque ele fica bem prático, você pode tocar normal aqui e ele já tá aqui, né? Exatamente, porque a minha briga é o seguinte, né? Quando eu comecei a tocar, eu sempre vou achar um normal. Não interessa, quando você vai pegar um bottleneck normal, não interessa qual dedo que você resolva tocar, você está imobilizando, você está perdendo um. Né? Então tem gente que vai no dedinho para sobrar 3, tem gente que vai no anular e se vira com aqui, tem uma galera que toca com o do meio, mas de qualquer forma você está perdendo. É sempre, você tem que pegar, fazer o slide e voltar. Quando você está numa afinação aberta, que justifica você usar o slide nas 6 cordas ou em muitas cordas, tá tudo certo. Eu acho que é o caminho para você ir. Mas quando você está numa afinação tradicional, que é o que acaba me acontecendo, normalmente eu não levo uma guitarra, se não for o meu trabalho assim, ou alguma coisa muito específica, eu não levo uma guitarra de afinação aberta. Eu levo a guitarra normal e eu preciso fazer uma passagem de slide no meio de uma música. E aí, com esse cara aqui, eu consigo pegar 3 cordas, que é o máximo que você vai usar, que soa funcional numa afinação tradicional, que você tem ou as 3 do meio, ou então você vai um drop no misão, e você usa a tônica, quinta e tônica, você usa as cordas graves, as 3 graves, mas você nunca vai usar mais que 3. Então ele pega tudo que precisa, e eu não perco nenhum dedo. Isso aí, você continua com as pontas dos dedos livres, né? E muitas vezes também você faz uma corda só também, né? Muitas vezes faz uma só ou 2, né? Exatamente. E isso, inclusive, então, assim, foi uma linguagem que eu realmente gostei, assim, essa onda desse ring slide. E aí, inclusive, a minha onda atual eu estou tentando inventar um jeito de tocar que mistura o dedilhado com o slide. Olha, que da hora. Porque a partir do momento que ele está aqui no teu terceiro dedo, você pode subir com a pentatônica pensando no dedo e no slide. É verdade. E aí você consegue tocar de uma forma meio híbrida, assim, fazendo uma passagem de slide. Quando você inventar isso, já monta um curso e já vende, porque vai ser novidade. Já faz alguns anos que eu toco dessa forma já. Olha. Nas músicas mais novas, não no Chicken Alive in Picking, que foi o primeiro disco que eu gravei, eu usei pouco. Mas no repertório meu de instrumental autoral, ele é muito baseado nisso aqui. Em passagem de slide, em slide híbrido, arranjos de outras músicas em cima dessa onda. Né? Para um trabalho autoral, você tem uma vertente de compor sempre,
Ou você tem momentos que você fica sem criatividade, para, ou você está sempre compondo? Né, eu conheci uma pessoa que ela compunha todos os dias, né? E eu falei, caramba, como é que consegue, né? A pessoa compunha todo dia. Todo dia tinha música nova, ia gravando e tal. E você, como é que é a sua vertente de composição? Não, eu sou meio preguiçoso para compor, assim. E os meus discos são partos muito longos, assim, para saírem. Eu tenho, de disco instrumental autoral, eu gravei 2. Eu Uhum. gravei um disco de violão, chamado Trilhas, que é um Olha, disco esquisito de violão de aço, só com afinação aberta. Ele teve olha um que legal. toque que eu não falei aqui, mas que foi extremamente importante na minha formação, é que quando eu morava lá na Vila Mariana, lá no prédio da minha mãe, eu descobri que tinha mudado um músico que morava no prédio. E aí o porteiro falou, tem um músico, você precisa ir lá conhecer o cara lá. E eu, moleque, um dia eu fui lá de cara de pau, bati na porta lá do apartamento do cara, abri um barbudo esquisitão assim. Falei, pô, você é músico, né? Ele falou, eu sou. Eu falei, eu também sou. E aí o Eita! cara, não, entra aí, né? E aí eu conheci esse cara, ele tava gravando um disco de violão muito louco no apartamento dele lá, com os músicos, eu não entendi, né? E aí eu fiquei amigo desse cara, era o André, era um O brother meu, André o André, Cristóvão. o André. E aí depois de uns 6 ou 8 meses, eu descobri que esse André era o André Gereissati, Ah, o André Gereissati. Nossa, o cara é louco, hein? né? Aquele Então, ali. assim, o André Gereissati era meu vizinho. E E ele eu fazia passei afinação tipo do em sol, né? Que ele fazia. ele usava muita afinação diferente. Ele usou Dead Gued, disco. É. Ele tinha, assim, discos que cada música era uma afinação, né? Uhum. E eu tive uma influência, eu convivi com o André alguns anos muito próximo, assim, com histórias muito legais, assim, Gereissati. de ver ele tocar, de ver gringo que ele trazia, porque ele produzia, né? Então ele Uhum. trouxe o cara do Tribal Tech para tocar e eu fui ser hold. Que legal. O Então cara, tinha umas histórias. cara é E aí sensacional. e junto com essa galera de violão que eu vi no Sesc com mais o André, eu curti essa onda de violão. Então, assim, minha terceira paixão guitarrística é violão de aço com afinação esquisita. Aham. Então, eu Baseado gravei em na pessoa. 2005, 2006, eu gravei um disco instrumental, violão, percussão e synth. Só E autoral, com de afinação da Edgard e outras afinações. tudo afinação esquisita. Afinação maior, dead gad, menor, tudo afinação Que diferente. legal. Então eu tenho essa onda, eu gosto disso aí, eu tenho esse disco gravado, já fiz show solo a respeito dessa Uhum. onda. Então tem um monte de instrumento acústico para tocar esse tipo de trampo hoje em dia, assim. Essa onda de som, quem gosta de usar muito é o pessoal que medita, né? Som Sim, meditativo, né? sim, Você falou que começou na Metodista, né? E aí eu até lembrei que eu também tive. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe era da Metodista também. E assim, e hoje? Hoje você segue alguma religião ou você está em outra? não, eu sou evangélico, continuo, né? Mas Uhum, eu saí não estou frequentando nenhuma igreja no momento. Eu cheguei a tocar, inclusive, em grupo, quando eu era moleque, uhum, em grupo de louvor de igreja e tal. Mas aí eu fui para outro lado, assim, entendi. eu fiquei meio tinha muita restrição, né, de Uhum. você ser músico secular e tocar na igreja e tal. Eu não concordei muito com isso aí, Mas você então, continua cristão, então? sim, Ah, sim. sim. Eu não sou, eu fui cristão a minha vida inteira, mas com 35 anos uma chave virou. Eu não consegui mais ser cristão. Mas assim, mas eu hoje eu falo que eu sou tudo, né? Que eu gosto do budismo, eu gosto do hinduísmo, eu pesquiso de tudo e eu penso assim que o ser humano, né? Ele está na busca do divino, porque em todo lugar o homem vai estar procurando por Deus, independente da religião, né? Ele quer a certeza de que tem uma vida depois dessa, né? Então essa é a esperança que a gente tem, né? Por isso que a gente muitas vezes se apega a uma crença. Isso ajuda bastante. Mas é interessante. Eu achei que você hoje não era mais cristão, mas você continua sendo cristão. Que bom. Que bom. Então eu tenho essa onda esse disco, esse Trilhas, eu gravei nessa época, 2000 e... Acho que eu gravei
eu levei uns 2, 3 anos gravando isso aí. Meus discos demoram pra caramba pra gravar, e depois mixar e etc. Tal. E eu acabei lançando ele a 2022. Ele ficou, eu gravei e deixei ele engavetado, esse disco aí. Nem soltei ele. E soltei agora. Começou pelo Eu botei em 2022, fiz uns 2 shows instrumentais solo, porque hoje em dia eu tenho um setup muito louco, legal pra fazer o que eu queria ter feito na época desse disco, assim, tocando sozinho, com synths, estéreo e tal. Então eu tenho essa onda aí que eu faço também. Eu tenho o Chicken Alive Picking, que é o meu disco de country instrumental. Olha. E também levou uns 6, 7 anos para. Eu comecei a gravar esse disco quando eu conheci o Flávio Gutoc. Olha só que legal. Dias, né? Eu conheci o Flávio foi através do Flávio Gutoc que ele me passou o seu contato. Sim. É um grande. O Flávio é a referência no meu mercado, né? Ele é o cara, é o cara da guitarra country. Foi o primeiro cara que dedicou a vida a carreira à guitarra country, né? Então eu conheci o Flávio numa feira de música, fui ver um workshop dele, levei a Bibender para ele ver e tal, ele me chamou para ir lá no estúdio dele e me encheu as paciências para, não, você tem que gravar o disco, tem que gravar o disco, tem que gravar o disco. Aí eu comecei a gravar meu disco nessa época, acho que 2013, 2014. Parei porque eu produzi o tal do Country Guitar BR, né? Sim. Foi um projeto que a gente fez de coletânea de guitarra instrumental aqui no Brasil, que isso aí foi ideia minha. Eu produzi, a coisa funcionou porque todo mundo ajudou, porque a gente juntou 20 guitarristas fazendo um tema autoral instrumental cada um e a gente gravou um disco, soltou um disco. Né? Que bacana. E aí eu consegui botar todos os caras que eram minhas referências, o Faísca, o Fornari, o Flávio, o Álvaro Gonçalves, tá todo mundo nesse disco aí. Olha que da... E como é que as pessoas encontram o seu trabalho hoje em dia na rede social? Assim, você tem um lugar que você vende esse trabalho? Ou... Eu estou espalhado por vários lugares. Eu tenho um site, que é o gutuvig.com, né, que tem ali o centro de todas as coisas que eu fiz. Que legal. Ali você consegue descobrir, tem a biografia, todos os artistas que eu acompanhei. Eu passei 2 anos com o Eduardo Araújo também tocando. Legal. Então tem o site, os meus CDs instrumentais e o Country Guitar BR. O Country Guitar BR tem um portal só dele, que é o countryguitarbr.com, que tem a ficha de todos os músicos que participaram, com todas as ações, porque a gente gravou o disco, depois a gente fez festival online, fez podcast, tem um monte de conteúdo de guitarra country que foi criado lá. Olha. Então isso aí tá dentro do Country Guitar BR. Os meus discos estão todos nas plataformas. Eu tenho as físicas aqui para vender, para quem quiser, é só entrar em contato comigo. Mas todos os meus discos estão no Spotify. Né? Spotify, Deezer, Apple. Então o Trigger está lá e o Chicken Alive Picking está lá também. E você tem algum material assim que se você escreveu também didático ou não? Tem. Eu dou aula online. Hoje em dia eu me especializei, como eu acho que onde eu realmente pesquisei a fundo foi essa história do slide e da guitarra country. Então eu montei um curso online de guitarra country. Legal. Ele é um curso que tem umas 30, 35 aulas. Eu dei ele uma época numa forma de grupo de estudos e hoje em dia eu vendo as aulas avulso para quem quiser, ou o pacote completo, ou ir comprando. Porque como ele abrange abrange desde timbre, técnica de tocar, né, tira repertório. Então, se o cara quer só aprender a respeito de timbre, eu vendo para ele as aulas relativas ativa. E se ele quer tudo, a aula completa, né, o curso completo. Então eu tenho esse material gerado e eu dou aula online de guitarra country e de slide, lap steel, coisas específicas de afinação aberta, afinação alternativa. Você continua dando aula até hoje, então? Continua. A única coisa é que hoje eu sou de aula mesmo é só assim, ou coisa de slide, blues, essa onda que eu domino, ou guitarra country, que são as coisas que eu acho que eu consigo fazer diferente. Né? Entrou pintura, instrumentos musicais. Falou assim. Ele falou, Gutão. Toca comigo. Ele falou aqui, ó, Gutão, grande brother. Grande guitar country, tocamos juntos muito tempo. Continuamos tocando. Eu tenho 2
projetos ainda hoje em dia eu saí da banda que eu tocava, eu estou prestando freela para um monte de banda do circuito, né? Quando os caras precisam de guitarrista ou de pedal steel, me chamam, eu vou lá cobrir o músico que faltou. Mas eu tenho 2 trabalhos meus. Eu tenho uma banda que é uma banda cover do ZZ Top. Ô, Eu louco, tenho há 20 anos. mas você coloca uma barba postiça, aquela barbona. Com barba, tudo certinho. Que E a legal. guitarra acende os farol do carrinho. É legal. Então eu tenho essa banda. E a mesma formação da banda, eu tenho um trio, que é o Chicken Alive and Picking. E é um trio de country, southern rock e blues. É cantado, aí eu canto e toco. E é um power trio, assim, com country mais pesadão, assim, não é? E o Paulão mais pesado. Paulão faz parte desse trio. O Paulão é meu escudeiro, toca nas 2 gigs aí. Toca é a mesma formação, né? O ZZ Top e o Chicken Alive and Picking. Legal, Paulão, bacana. muito magrão, que é o Marcelo Mazzucato, que também tocou com uma galera aí do blues, também tocou comigo quase 10 anos na cavalaria. Então é a formação da banda aí. Que legal. E você tem seus cursos em alguma plataforma, que nem a Hotmart, essas coisas, ou só diretamente? Ainda não coloquei. Os cursos, para quem quiser fazer, é comigo direto. Né? Eu até estou bolando assim, alguns cursos mais pontuais e mais segmentados para colocar no Hotmart, em alguma coisa assim. De lap steel, principalmente, que tem pouca coisa disponível no mercado. Mas eu tenho as coisas, por enquanto, disponíveis comigo. O cara entra em contato, escolhe, eu quero uma aula por vez, eu quero um pacote de aulas, eu tenho um curso de slide de 4, 5 aulas que aborda aí as técnicas básicas do slide, então o cara quiser comprar o pacote, eu vendo. Mas é direto, eu mando o pix, eu mando os links dos vídeos, tá tudo certo. Que da hora, muito bom. É legal essa parte de você fazer você mesmo, né? Tomar conta do seu negócio é bom. E assim, então, no momento agora você está dando aula ainda, né? Dá aula e tem esses trabalhos que você faz gravação também, né? E nós estamos chegando no final já. Eu ia falar o seguinte: perguntar e pedir, na verdade, pedir para você uma dica ou talvez, sei lá, um incentivo, alguma coisa para alguém que quer entrar nesse mundo da música, está começando agora. O que a pessoa precisa para ela, se ela quiser estudar guitarra Caltrin, por exemplo, o que a pessoa precisa fazer, se organizar, como é que ela precisa fazer para ela conseguir ter um resultado? Tá. Bom, então vamos lá. Dica, eu acho que hoje em dia o que você mais precisa ter é vontade. Verdade. Guitarra é um instrumento que, assim, não é estudando 5 minutos por dia que você vai conseguir dominar ela. A gente passa a vida inteira e a gente não consegue dominar o instrumento. Você está eternamente aprendendo e apanhando da guitarra. Verdade. Então, assim, não tem essa história que o povo fala, eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom para aquilo. Bicho, isso aí é balela. Você precisa ter vontade de sentar na cadeira e esfolar os dedos e aprender. Se você gosta e está disposto a gastar o tempo, estuda que você chega no resultado. Então, isso aí não tem conversa. Com relação a estudo, a gente vive uma época privilegiada com a história da internet. Você tem muita coisa de material para consultar, para aprender, né? É claro que se você é um iniciante, eu recomendo sempre você ter uma iniciação com um professor. Né? Para mim foi muito valioso, tudo que eu tive de aula, assim, são atalhos que você pode até acabar descobrindo. Na guitarra country eu me considero autodidata, porque eu nunca estudei com ninguém de guitarra country. Eu fui estudar, né, vendo os caras que me inspiravam e tentando aprender as técnicas. Mas eu já tinha uma muito boa base que foi me passada por N professores e lugares que eu estudei que agilizam o trabalho, né, que aceleram o resultado. Então, preciso ter foco, isso, né? bicho. Gaste seu tempo e estude. Precisa ter foco, né? Esses cursos de 7 dias, então, é tudo furada, né? Tipo, aprenda guitarra Caltrin em 7 dias. Olha, eu tô na guitarra country há 20 anos e não aprendi ainda. Então, se alguém
Esses dias veio uma amiga minha, das antigas, né? A senhora já, tá com uns 70 anos. Ela falou, Scott, é verdade que agora você pode aprender a tocar violão sem praticar? Eu falei, pode sim. Você vai na farmácia, você compra, tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. Você compra a vermelha e você toma ela e você sai tocando. Ah, é. Não tem conversa, bicho, sabe? Então, assim, instrumento é um negócio que você precisa gastar tempo, e mesmo depois que você já toca, você precisa continuar gastando tempo, porque a guitarra é ingrata. É Você verdade. fica longe dela um tempo, bicho, não, você perde, né? Eu que o Não tem conversa. diga. Eu que o diga. Falar a verdade, eu teve uma época aí que eu estava muito desanimado, né? Mesmo dando aula, mas eu mesmo estudar mesmo não estava com interesse nenhum. Então, dava aula, mas não estudava, só dava aula. E aí você perde muito. Quando você vai ver, você fala, caramba, cadê minha técnica? Foi tudo embora, né? Então tem que É, estar praticando. eu mesmo tô fazendo pouco workshop, eu gosto muito de fazer workshop, eu tenho uns workshops muito legais armados de guitarra Uhum. country, de slide, porque eu tenho muita coisa diferente, né, muito instrumento diferente, eu estudei muito esses assuntos, então eu tenho muita informação, então eu adoro dar workshop, não estou dando Legal. muito, mas mesmo assim eu estou sempre estudando esse repertório, porque para mim é o repertório mais desafiador que eu Uhum. tenho para conseguir. Isso aí, o trampo que eu tenho com o Gutoc, com o Flávio, para mim Uhum. também É, foi um então, aprendizado, uma aula absurda. Porque assim, a melhor gig que você tem é a que você é o cara ruim da gig. é. Porque você precisa se mexer e chegar atrás do cara. E E você e o Top tem esse trabalho então ainda também, né? Está fazendo esse tem, trabalho. a gente tem o duo que chama Gutoc Vig. Uhum. A gente montou depois que saiu o Counter Guitar BR lá. Foi a primeira vez que eu rachei palco com o Flávio, com banda, Legal. certo? E a gente montou um duo para fazer country rock misturado. E tá, tem agenda para fazer, tá sempre fazendo. Não, a gente faz assim, a gente pega uma época, faz um tempo, roda o projeto, aí a gente para um tempo, vai fazer uma coisa. Super Então bom. agora fizemos um pouco esse ano, tocamos no Steel Bar, tocamos em umas outras casas. Aí agora a gente tá meio sossegado lá, tá cada um correndo atrás dos seus projetos. Provavelmente o ano que vem, depois que o Flávio fez a entrevista aqui, ele falou, pô, vamos ver se no ano que vem a gente monta Olha, de novo, bota para rodar aí, faz mais umas que datas. Então é um legal. trabalho que a gente de vez em quando junta e faz umas. É, isso é E bom. alguma gente toca aí. E para mim é um estudo absurdo. Tocar com o Flávio é sempre um estudo, é sempre um aprendizado, porque eu tenho que correr atrás ali, porque senão o cara que está do lado come com farinha ali, né? É, né? Mas que legal. Guto, eu falo para você que eu fico muito agradecido, gostei muito do bate-papo, tá? Para mim, foi uma grande lição, né? Conversar com você. Conversar com os grandes mestres, sempre a gente aprende muito, né? E vai ficar gravado, eu vou jogar esse material aqui também no YouTube. Apesar que no YouTube fica, se você ver no celular, fica legal, mas de repente fica aquela faixa preta lá, mas eu coloco só pelo conteúdo mesmo, né? E aí eu vou te enviar depois o link. E eu, para todo mundo que eu faço bate-papo, eu mando uma música minha que eu gravei, que foi a única música que eu gravei na vida, para você dar sua opinião depois. Eu vou te mandar no WhatsApp. Pode Com falar, certeza. não, é uma porcaria, pode falar, não tem problema. Não, Tá bom? ouvirei com carinho, com certeza. Eu queria deixar um último recado para a galera aqui, que é Uhum, a minha última. Eu estou sempre inventando moda, né? uhum. De fazer alguma coisa. Eu acredito muito da gente juntar forças e fazer coisas em prol da música, de coisa de guitarra. E a gente colocou um projeto, um amigo meu, a gente botou um projeto para rodar esse ano que chama Rock and Roll, que é uma Olha que feira legal. itinerante de venda e troca de equipamento. Olha. Então a gente já fez umas 3, 4 edições aqui em São Paulo. Uhum. Ela é esporádica. A gente faz entre a bimestral, agora vai dar um gapzinho maior um pouco por causa desse fim de ano. Mas assim, é uma feira que rolou. Eu fiz as 3 últimas edições, as 2 últimas na School of Rock. Fiz Olha. uma na School of Rock da Moca, fiz uma no Campo Belo. Provavelmente no começo do ano que vem tem outra. E é uma feira legal, tem assim, vendedor de equipamento usado. Na última eu fiz workshops, então teve workshop do Flávio, do Faísca, do Sidney Que Carvalho, legal. uma galera assim de coisa. Tem fabricantes de instrumento handmade, que é um negócio que eu adoro, que é instrumento feito aqui, né? Eu sempre tive Uhum. metido com isso aí.
Então tem lá fabricantes de guitarra, fabricantes de captador, uma galera diferente expondo, vendendo, Que legal. fazendo rolo, fazendo troca. Então vai o músico que tem lá equipamento para vender e troca. O Faísca, o Sidney, passa o dia lá Que da batendo hora. papo, E, fazer rolo com e, equipamento. esse rock and roll acontece uma vez por ano ou mais Não, vezes? a gente faz ele. Esses 3 primeiras edições eu fiz a cada 2 meses. Uhum. 2, 3 meses. Assim. Que legal. Agora deu um gapzinho um pouco maior, eu devo fazer outra no começo do ano que vem, ali É você depois que da. organiza, você que começa a organizar essa feira. Sou, eu sou organizador, eu sou Que o legal. organizador, eu encho o saco de todo mundo e a gente faz. E tá no Instagram lá, é só seguir Rock and Roll, tudo junto, @Rock and Roll. Vou seguir, vou seguir. Então tem a página lá, se a galera quiser gostar, né, do intuito, a gente tá assim, entrada na faixa sempre. Se o cara tem um equipamento parado e quer fazer uma troca, quer levar um pedal para fazer, leva na mochila, vai lá e fala com o vendedor, e arma seu rolo, arma seu negócio. Então é um troço legal aí que a gente tá fazendo nessa época de internet, para todo mundo enfiado atrás da tela. Aham. É um lugar que a gente tem convívio próximo, você vê a galera, você fala com os músicos, você bate papo, conhece Legal. fabricante. Tá um troço bem legal aí. Então, Olha, só queria Gostei deixar da, esse salve aí pra galera seguir aí o rock and roll. gostei da ideia. Sigam aí, rock and roll. E o rolo normal, com 2L ou com L só? Rock and roll com 2 L's. Com dois Tudo L. junto. Rock, N, rolo, tudo sem underline, sem nada, e o rolo com 2 L's. Tá bom. Eu vou seguir e o pessoal também. Aí depois, se você quiser colocar nos comentários o link também. Aí Pode deixar. eu achar Depois a o gente bota tudo aí, os links. Eu boto o link das mídias aí, das coisas todas aí, para quem tiver interesse nesses equipamentos. Por esse ring slide que a gente falou, isso eu importo, eu trago para vender, o negócio das B-Benders, a gente desenvolveu. Tem tudo, todas as coisas que eu fiz. A minha intenção era não só fazer para mim, como disponibilizar isso para o mercado nacional. Você também trabalha com vendas de instrumento? Sim. Ah, é bom saber. Eu sou vendedor de equipamento usado, trabalho com venda consignada de equipamento, faço rolo e tal. É bom saber isso. Um amigo meu que eu convidei hoje para a live, para assistir, ele falou que não ia poder, porque queria jantar com a esposa, mas ele falou que comprou uma guitarra com você do Elvis Presley, a Pink, do James Blunt. Muito instrumento na vida. Ele falou, eu queria a Pink do James Blunt, daí você que trouxe para ele. Olha só que legal. Chama Hood. Ele tem uma banda, a banda dele é uma banda de Ted Netuno, banda de country, rockabilly. Bem Então legal. tá bom. Obrigado, viu, pela participação. Obrigado mesmo. Que você tenha um excelente final de ano aí, né? Tá chegando já. E vamos se acompanhando. Eu vou te acompanhando. Vou mandar para você a música lá. E a gente vai mantendo antenado. Quando você tiver os eventos, você me fala, que também compartilha. Eu tenho muito grupo no WhatsApp. Tem mais de 20 grupos que eu mesmo criei no WhatsApp. E nunca desmontei, porque eu tenho uma escola de música que chama Centro de Sabedoria Musical. Olha que legal. E aí, para cada instrumento, eu criei um grupo. Eu criei um grupo só de violino, só de saxofone, de sopro, né? Outro só de bateria, de percussão. Temos que armar um workshop de guitarra country aí na tua escola, pô. Então, tem que armar, vamos armar. Aí eu montei esses grupos e eu divulgo lá também. E é um grupo livre, não é um grupo só da escola, é um grupo que eu deixo qualquer pessoa entrar, que quiser participar, né? Aí a gente vai divulgando, você manda para mim quando tiver os eventos. Tá bom? Maravilha. Foi um prazer, viu? E boa noite para você. Obrigado por ter participado. Semana que vem é Paulo Borges. Opa, vou seguir. Preciso ver. O do Flávio eu vi na íntegra. Preciso ver o do Wanderson, que é um amigaço também. Eu quero assistir com calma. Eu estava no corre na hora, eu não consegui ver, mas parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. Agradecido de novo aí pelo convite. Aí espero que a gente leve mais um pouco de bichinho de guitarra pra galera aí. É verdade. O do Wander você vai gostar. Ele falou umas coisas muito interessantes ali, né? O Wanderson, sou muito grato a ele, porque o Wanderson, ele tem durante a pandemia, ele tinha o curso superior de guitarra lá, que ele fez com a faculdade, né, de guitarra online lá, que ele fez com a galera. E ele convidou os especialistas em cada estilo para fazerem uma aula, um workshop também, era fim de semana, assim, era 2 dias de aula.
Então foi o Edu Ardanui, foi o André Cristóvão, foi o Michel Leme, uma galera da pesada, E e ele me você chamou também. para fazer a parte de country. Então eu fiquei extremamente honrado. Só gente que são os meus heróis ali participando, e eu Que da tive a hora. oportunidade de poder contribuir um pouquinho também. Então sou Que muito bom. grato ao Vander. Você é um grande músico também. Muito obrigado, viu, por ter participado. E você vai gostar da live com ele, que ele fala da yoga também, que ele é formado em yoga. Depois você vai ver lá. Mas grande abraço para você, tá bom? Eu vou compartilhar, vou jogar no YouTube, daí depois eu te mando o link também. Maravilha, Tá eu bom? compartilho por aqui também. Muito obrigado, viu, Guto? Abração. Boa noite para você, boa noite para a galera que está assistindo aí. Isso, boa noite para todos vocês que assistiram. Obrigado a todos, Viviane, todo mundo que participou. Grande abraço. Até a próxima.